Olá, pessoal, estamos aqui dando sequência aos nossos estudos sobre a ação da mediunidade nas reuniões mediúnicas. Estamos chegando ao episódio 8, que dá sequência ao 7, no atendimento aos espíritos. Nesse trajeto, a gente já viu os tipos de mediunidade, tipos de médium, o mecanismo da comunicação, os tipos, de mediunidade, como consciente, inconsciente e semiconsciente. Já tivemos a introdução, de como os espíritos se aproximam dessas reuniões para esse socorro. E hoje nós vamos falar sobre o atendimento propriamente dito, na questão da reunião mediúnica, que cada um de nós participa de alguma forma, Então, vamos lá, pessoal. Atendimento aos espíritos. Como a gente vê, o objetivo da reunião mediúnica seria esse atendimento. Aqui nós vamos ter no Céu e Inferno, que Kardec nos traz com muita propriedade, na segunda parte, sobre os exemplos, das evocações que ele conversou com alguns espíritos, para saber a situação desses espíritos após a desencarnação. E ele coloca aqui dos espíritos felizes, dos espíritos em condições, dos espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos e arrependidos, endurecidos e com expiações terrestres que vieram a cumprir. Evidentemente que os espíritos felizes e os espíritos em condições não vão receber atendimento mediúnico no que diz respeito a socorro. Eles vão ocupar a classe dos orientadores dessas reuniões, Evidentemente, faz parte de outra equipe, lá do plano espiritual. Mas aqui a gente pode observar, que são vários espíritos. Kardec dá as definições, os exemplos. Essas proposições de Kardec é bem ampliada por Hermínio Correia de Miranda, no livro fenomenal, que é o Diálogos com as Sombras, que trata da prática mediúnica também, mas a gente compreendendo esses tipos de espíritos comunicantes, a gente pode desmembrar nos outros que o Hermínio nos traz, e a própria experiência vai nos indicando, que cada espírito, nessa condição que ele apresenta, se manifesta de alguma forma, com alguma dificuldade, enraizada em algum problema ou algum socorro que se faça necessário, que a nossa experiência com eles vão nos mostrar. Então, vamos aqui, eu utilizei para essa exemplificação o livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que são depoimentos dos espíritos nesse atendimento. Ou seja, eles conseguem nos explicar como foi o acolhimento e como é a sequência desse atendimento na espiritualidade, ou no plano espiritual que eles estarão fixados. Então, vamos lá para a gente ver. Aqui, o primeiro que ele nos coloca são os espíritos em condições medianas. Então, Kardec pergunta, como? Pois não viveste sempre honestamente? Essa pergunta quer dizer, vocês ainda estão em condições medianas, mas o depoimento dos espíritos indicavam que esses espíritos tiveram uma vida aos olhos humanos, de uma forma correta. E aqui o espírito responde justamente isso. Sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Ora, aqui ele mostra a distância da nossa evolução. Para as questões da terra, do mundo, expiações e provas, é mais difícil a gente alcançar a nota 10 necessária na reencarnação. Então, mesmo a gente já atingindo um padrão de comportamento, ou de vivência, ou de convivência aos olhos humanos, nós ainda temos as falhas que nós ainda não alcançamos, que são das leis de Deus. Então, eles ainda estavam em condições medianas justamente por isso, porque ainda havia aprendizados a serem feitos, a serem desenvolvidos aqui no orbe terreno.
Pois ele coloca espíritos sofredores. Então, nós temos o grau de sofrimento desses espíritos, né, de várias condições. Nós pegamos um exemplo aqui do livro Instruções Psicofônicas, que vai nos ajudar. Essa história aqui é de um senhor que narra a história com uma amarga experiência, né? Foi uma pessoa com uma visão materialista, um banqueiro, até conhecido do grupo na época, e ele narra a dificuldade, depois do desencarne, da ligação dele com o dinheiro, com o ouro. Então, ele não tinha pouso. O sofrimento dele foi encontrar tudo que pudesse lhe valer, se transformava em alguma coisa amodada. Ele narra até que teve sede, foi procurar água, era como um ouro líquido. Foi procurar o evangelho, parecia um talão de cheques. Ele chegava nas igrejas, tudo se transformava, aquelas imagens em ouro. E ele começou a ter um desespero, porque não conseguia sair daquele ciclo vicioso, até que ele lembrou de um amigo que havia falado sobre a espiritualidade com ele através da doutrina espírita, que o atraiu até o grupo Meimei para que fosse socorrido. Então, os sofrimentos, gente, vão de diversas situações. Aqui ele dá o depoimento dele, como foi esse socorro, para a gente entender como que o espírito chega, muitas vezes, na reunião mediúnica, né? Fui socorrido. Isso aqui é um resumo, um pedaço da mensagem, para a gente poder compreender a dificuldade dele. De imediato, quase nada pude reter de vossos apelos e ensinamentos. Contudo, depois de alguns dias, o benefício das exortações recebidas renovou meu íntimo e amigos espirituais que presentemente me ajudam à recuperação, aceitei a incumbência de lidar com associados do meu pretérito, velhos conhecidos e amigos que manejam o dinheiro do mundo, para, através deles, algo a realizar que me possa refazer a esperança. O que aconteceu com esse espírito? Na hora do esclarecimento, né, a visão espiritual dele estava tão embotada que ele não conseguiu assimilar aquilo que lhe falavam. Mas, olha que entendimento, ali era uma semente naquela conversa com aquele espírito, com a assistência dos amigos espirituais, que foram sementes jogadas ao seu coração, que depois de alguns dias, no recolhimento íntimo daquele ambiente, ele conseguiu refletir, e aí foi hora dele começar a sua redenção. E o trabalho escolhido foi justamente socorrer aqueles amigos que desencarnavam em igual condição dele. Então, aí é um tipo de sofrimento. Nós vamos ter vários espíritos em sofrimentos em várias situações, né? Nós temos espíritos em sofrimento pelo desencarne bruto, pela doença, né? Pelo desconhecimento, pelo materialismo, como foi esse aqui. Então, espíritos sofredores somos todos nós, né? Que ainda não compreendemos essas leis maiores. Então, esse espírito, muitas vezes o espírito sofredor, ele tem um tempo para ele assimilar, para sair daquele cenário de sofrimento, né? Como foi o caso desse envolvido com as questões financeiras, um caso de uma pessoa enferma, é como se chegasse a um novo hospital, né, para que ele possa se refazer até que ele consiga assumir a sua estatura espiritual no plano maior, aquele que teve problemas amorosos, enfim, várias situações que o espírito entra em perturbação, como nós já estudamos a perturbação espírita, que o socorro será de acordo com essa manifestação. Nós temos espíritas suicidas, né? O suicida, muitas das vezes, é colocado um certo medo, um certo julgamento, né? Porque infringe uma lei maior, que é a lei da vida, que nos é dada por Deus. Evidentemente, todos nós, de alguma forma, né, temos infringido as leis divinas. Essa é uma questão muito difícil e vai de acordo com as próprias condições, né, reencarnatórias, espirituais, familiares, sociais, que envolve
esse companheiro a ir para um ato extremo do autoextermínio. Mas nós não podemos esquecer que a misericórdia de Deus é para todos. E aquele espírito, mesmo em sofrimento, como espíritos sofredores, eles terão, né, o momento em que terão a abertura para que a espiritualidade o recolha. A gente vai ver Memórias de um Suicida, a instituição Colônia Espiritual Maria de Nazaré, que tem todo um programa de atendimento. Então, o tempo que ele vai ser atendido e socorrido é que a gente não determina, depende do estado mental, né, e o estado de consciência que o espírito passa a ter para ele desvencilhar daquelas dificuldades que o levaram ao suicídio e também das dificuldades geradas após morte. Mas, repito, a misericórdia de Deus é para todo mundo, né? Então, o que nos fala aqui a questão de um espírito suicida? Nós temos um depoimento aqui de um companheiro que se intitula Singular, né? É um caso singular, um caso diferente. Esse companheiro ele se ligou ao corpo físico e ele não conseguiu se desvencilhar dos seus despojos, mesmo quando se tornou cadavérico, tá ligado? Ele estava ali atuante com os ossos, inclusive era um espírito que nem tanto mal tinha feito, mas com estado depressivo ele cometeu suicídio. Então ele ficou estacionado naquela situação, né? Até que os seus ossos foram encaminhados para os estudos, e a espiritualidade, um espírito amigo, né, o auxiliou naquele momento para que ele fosse encaminhado, ele fosse retirado dali, porque ele tinha uma atração muito forte pelos seus despojos. Então, o espírito conseguiu reunir, né, energias magnéticas para afastá-lo, e aquele esqueleto foi desmontado enquanto ele era socorrido, então ele não teve como voltar, aí ele aceitou o socorro. Olha que maravilha, a misericórdia de Deus. E aqui temos o relato dele, né? Isso está em Vozes do Grande Além, do espírito de Luiz Alves. Como que é me refundir-me num corpo diferente do meu, que ele designou como sendo instrumento mediúnico. Consegui, enfim, chorar e clamar por socorro. Vossas palavras e vossas preces, ao influxo dos benfeitores que nos assistem, operaram em mim um inesperado milagre, reconfortei-me, reaqueci-me. Eu fico muito sensibilizado quando a gente vê esses depoimentos, né, que advêm de um socorro espiritual, e olha a necessidade desse espírito, né? Aqui, quando ele refundiu-me, ele fala, né, num corpo diferente, é o que nós estudamos lá para trás, o choque anímico. Aí despertou nele as atividades sensoriais, despertou nele a energia, né, aquela pilha ressecada que nós citamos, foi aquecida, e ele teve o seu recomeço, abandonou aquele quadro que a gente não pode precisar quanto tempo ele ficou nessa situação, né? Mas a esperança e a misericórdia de Deus está presente sempre a nos auxiliar. Então, espíritos suicidas. Vamos ver o próximo. Criminosos e arrependidos. Isso também é muito comum. Tem os criminosos que não se arrependem e tem os criminosos que se arrependem. Enquanto ele não arrepende, é muito difícil o socorro, porque ele ainda julga certo naquilo que fez, né? Quando o criminoso é arrependido, ele já tem condições de ser socorrido, porque ele entra em sofrimento. Enquanto ele acredita que fez o certo, ele pode sofrer, mas ele não tem condições de receber ajuda. Então, ele tem dificuldade da aceitação, apesar das investidas da luz para que apague aquelas trevas, né? Mas leva um tempo. Então, aqui Kardec fala dos criminosos arrependidos, né? E, então, tem uma lição 61 do livro de Instruções Psicofônicas, chama Justiça, que é a história, né, de um criminoso que começou depois do desencarne, ou mesmo antes do desencarne, desculpem, a ser subjugado, né, pela
a ação que ele teve, né? Que um delito muito grande que ele se algemou ao crime. Então, ele fala o seguinte: o remorso, porém, passou a subjugar-me. Não inspirei a mínima desconfiança aos que me cercavam. Quando o meu inigualável delito, no entanto, minha vida modificou-se, reconhecendo que o criminoso vive preso mentalmente ao local do crime. Senti-me algemado ao banheiro fatídico. Ele comete esse crime e ele não se desvencilha. Então, é o que muitas vezes acontece. A pessoa que comete um delito, que muitas vezes não é descoberto na presente encarnação ou em sua vida física, ali está o fato. Ele que cometeu e Deus o sabe. Então, normalmente, pessoas que atravessam essas dificuldades, elas descobrem, né, que o crime é uma algema que se coloca. E também não podemos esquecer, né, gente, os processos obsessivos, né, que aquele que desencarna pode muitamente estar junto. Aqui, o que ele fala é do remorso que ele teve, foi o que começou a consumir, né, o seu estado mental até que ele desencarna nessa perturbação, né, sendo acolhido, né, evidentemente encontrou com aqueles que ele foi o algoz, e ele foi acolhido para refazer o seu quadro mental, se desvencilhar daquele local de crime, encontrar um local diferente, que é o de acolhimento. Aí que entra, né, o ambiente em que lhe é apresentado para que ele possa começar o seu trabalho de redenção. O outro, né, aqui é da sequência desse Os Criminosos Arrependidos, né, que está no capítulo de Justiça. Minha própria imaginação atormentada era meu cárcere. E desse ergástulo, meu pensamento extravasado, dando formas às criações do meu remorso, em padecimento remissor. Um momento apareceu que as mãos piedosas me trouxeram a oração. Ora, ali nem passou por um processo obsessivo, né? Era a projeção mesmo da mente dele, que ele criava aquelas imagens até que ele foi recolhido à oração lá no grupo Meimei. Os espíritos endurecidos é o que se diz mais, né? Daqueles que se passou, né, pelas dificuldades ou em falta de entendimento na vida e se enraiza no ódio. Então, o ódio passa a ser o seu lenitivo. Aí que se toma um endurecimento. Como nós já explicamos, quando o espírito ele abriga o ódio, é uma energia que não se expande. Ela fica em torno dele mesmo e vai dilacerando aquele ser. E esse espírito dá um depoimento muito, muito eficaz no sentido da bênção da reencarnação. Ele não conseguiria desvencilhar desse ódio através somente daqueles recursos. Tanto é que ele vai, nessa lição 52, uma despedida de instruções psicofônicas, ele vai dar seu depoimento chamando uma despedida. Ele foi ali agradecer, porque ele seria encaminhado para o Ministério da Reencarnação, para preparar uma nova vida que pudesse alentar o seu coração, ou se não alentasse de maneira imediata, ou através de só uma reencarnação, né, pudesse iniciar uma nova jornada, uma nova caminhada, que sempre é a proposta que nós recebemos ao reencarnar. E ele diz o seguinte: olha o que o ódio pode fazer com a pessoa, né? O ódio passou a estourar-lhe o crânio. O cheiro acre e fetinoso do sangue novamente me ensandeceu. E consegui instilar-lhe aversão pelo marido e pelo filho recém-nato. Queria matá-la, desejava que ela vivesse novamente para mim. Permaneci naquela casa, consegui dominá-la até o dia que foi conduzida a um círculo de orações. E nesses círculos, nossos amigos me encontraram com ensinamentos que me dirigiam
A câmara do crime desapareceu da minha imaginação e me libertaram o espírito. Desde então, fui admitido numa escola. Esse aqui conta de uma traição, né, da esposa, que vem a tirar a vida, e instala esse ódio no seu coração, e ele não consegue perdoar, e começou a padecer do próprio ódio junto ao novo marido dela e um filho que nasceu. Então, essa família entrou em perturbação. Aí a gente vai entender mais precisamente os processos obsessivos que surgem de diversas atitudes. No caso dele, foi essa traição. E ele conseguiu dominá-la, né? Olha a importância a nossa presença, um círculo de orações, a nossa presença no culto do Evangelho no lar, a nossa presença recebendo a terapêutica espírita, ao trabalho espírita, digamos, espírita para nós, mas para todos aqueles que trabalham no bem, né? E ele fala que aí, na presença dela, no círculo de orações, provavelmente junto a esse grupo, ele foi identificado e foi recolhido. E através, né, das orações e ensinamentos que ele começou a receber, ele conseguiu apagar essa câmara do crime que ele estava construindo para a vingança àquela mulher, aquele marido dela e o filho que tinha retornado. São as dificuldades da reencarnação. Então, ele foi admitido na escola para começar um aprendizado, né, do perdão que o viesse a oferecer nova reencarnação junto a esses espíritos para que pudessem fazer o seu resgate espiritual. Então, muitas vezes, na reunião de obsessão, o que a gente chama de espíritos endurecidos, ou obsessores, ou espírito ligado ao mal, são essas situações, né, que os levaram ao ódio permanente e que vai expandindo até que tenham condições de auxílio, de vislumbrar. E aqui, a esse espírito, foi a oração da família que ele obsidiava que levou ao socorro, uma oração sincera. Então, gente, é assim que funciona o trabalho mediúnico, né? Então, o que ele fala para a gente mais ainda? Convidados à revisão, aliás, desculpem. Aqui é José Xavier prestando um esclarecimento sobre essa questão desses atendimentos a espírito ainda ligado ao mal, ao ódio, à obsessão. André, o José Xavier, na lição 4, chamada Intercâmbio, que ele nos oferece esse ensinamento. José Xavier foi o irmão do Chico, né, que trabalhou ainda encarnado com o Chico nessas tarefas, e depois desencarnado presta essa assistência fraterna junto à equipe espiritual do Grupo Meimei. Convidados à revisão do estado consciencial em que se alojam, irritam-se e defendem-se, como ouriços contentes no espinheiro em que moram, quando não se ocultam matreiros no egoísmo em que deleitam. Ao modo de velhas tartarugas se esconderem na carapaça, ao primeiro toque estranho às sensações com que se acomodam. Se os instintos no socorro espiritual de que necessitam vomitam impropérios e cospem blasfêmias, mas com isso não deixam de ser doentes e loucos, agindo contra si mesmos, solicitando-nos amparo. Essa instrução é de José Xavier para o grupo no atendimento a esses casos dos espíritos endurecidos. E o que ele explica, né? Muitas vezes eles soltam, vomitam tudo aquilo de ruim que está dentro deles, que não deixa de ser uma forma de catarse, né? E a partir daí, de serem ouvidos nessas dificuldades, é que vão ser socorridos, né? Seguindo o plano divino. Então, precisam de socorro e amparo, segundo José Xavier nos esclarece. E tem espíritos também que passaram por expiações terrestres muito violentas, né? Mas eles não conseguem a remissão das suas dificuldades através das provas e expiações que passaram. Então, são espíritos que se revoltam com a sua situação na Terra. E muitas vezes
recusam ajuda, porque ninguém nunca ajudou, ninguém nunca socorreu, ele penou, ele fica naquela posição e se julga como sofredores, né? Como essas dificuldades são espíritos, às vezes, muito rebelados. Mas o que nos explica aqui um coração renovado em instruções psicofônicas? No mundo receberam a chaga física por maldição, quando poderia utilizá-la como porta salvadora. E no mundo espiritual experimenta os efeitos da rebeldia. Traz ainda na organização perispirítica os remanescentes das enfermidades que o acompanhavam e no íntimo. Sofrem indisciplina e inconformação. Ou seja, quando as expiações pouco acrescentam naquele espírito. Porque Jesus nos fala que Deus não quer sacrifício, quer misericórdia. Então, as expiações terrestres é uma maneira de expurgar aqueles erros e de aprendizado, para adquirir as virtudes ou os recursos necessários para prosseguir a sua senda reencarnatória. Quando o espírito ele renega isso, ele se revolta, né? Eles se colocam numa posição de muita dificuldade no plano espiritual. Eles mantêm aquela conduta, né, de indisciplina e de inconformação. Então, muitas das vezes, e o perispírito comprometido. Então, são espíritos que necessitam de tratamentos no plano espiritual para ir refazendo o corpo perispiritual de alguma forma, e é através das reencarnações que é a melhor maneira que nós temos de renovar o nosso corpo perispiritual para futuras encarnações em condições melhores. Não é isso, gente? Bom, esse é um resumo de alguns tipos de espíritos que manifestam. Mas, como eu disse, é muito mais amplo, né? Nós temos aí, muitas vezes, espíritos que não conseguem falar, espíritos que se encontram em estado comatoso, espíritos que não sabem que desencarnou, espíritos que são os trabalhadores das trevas, né? Os espíritos que trabalham em laboratórios, criando ilusoriamente, né, situações em dificuldade. Enfim, é uma gama de espíritos que manifesta a sua dor, o seu sofrimento, o seu rancor, o seu ódio, de alguma forma. Tem os abortados, os drogados, mas vai estar manifestando. Aqui a gente viu esses que Kardec classificou no seu inferno, que vai abrir o leque para todos esses tipos de espíritos que nós vamos acolher em nossas reuniões mediúnicas. Tá certo? E André Luiz, ele tece algumas observações em sua obra, principalmente nos domínios da mediunidade, que vem nos ajudar a parâmetros. Como nós vimos lá, o doutrinador, ele precisa de conhecer a doutrina, a vida no mundo espiritual, abrir seu coração ao conhecimento do ser humano, né? E ter também as instruções de Jesus, porque elas que são universais e sábias e concretas para todos nós. Então, a familiaridade com o Evangelho de Jesus é que vai dar essa segurança ou essa condição, né, do diálogo com os espíritos em sofrimento, da enfermagem espiritual, como nos diz o nosso Arnaldo Rocha. Então, André Luiz, ele coloca para a gente muitos pontos que nos são interessantes. Ele chama assim, na doutrinação. Pelo que ouça do manifestante, o esclarecedor deduzirá qual sexo e que o espírito comunicante tenha pertencido à sua precedente existência, para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. Nós estudamos lá os arquitetos espirituais, ele, quando nos envia, né, ou essas expressões encaminhadas às reuniões mediúnicas, os arquitetos espirituais já sabem dessa condição. Então, eles nos oferecem o material necessário e a observação também vai nos permitir, né, identificar esse espírito. Então, o espírito tem que ter um tempo para iniciar o diálogo. O diálogo é iniciado sempre pelo espírito comunicante. Nem sempre a desobsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo, de imediato. Porquanto, em diversos casos, a separação do obsediado e do obsessor
deve ser praticada lentamente. Aqui, André Luiz nos explica o fenômeno da obsessão, que muitas vezes um espírito ligado a um amigo, a um encarnado, né, de alguma forma, ele vai suscitar um tempo necessário para que se possa fazer o desligamento. Por quê? Nós sabemos que tudo se dá em termos de vibrações de energia. Então, muitas vezes, aquele espírito se alimenta da energia do obsidiado, mas o obsidiado também se sustenta nela. Então, é gradativamente. Então, muitas vezes, a separação inicial do obsidiado com o obsessor, ela se leva um tempo, mas depois, sim, né? Se tiver condições de trabalhar o processo obsessivo de alguma forma. Quando necessário, o esclarecedor ou doutrinador poderá praticar hipnose construtiva, sonoterapia, ministração de medicamentos ou recurso de contenção em favor dos manifestantes. Ou seja, nós sabemos por Kardec que existe o laboratório do mundo invisível. Ali, segundo o André Luiz nos explica, é fabricado todo tipo de equipamentos, medicamentos, né, e recursos magnéticos para o socorro ao espírito. Então, a sonoterapia é quando o espírito precisa de um descanso, ele precisa se desligar de tudo para se refazer. A hipnose é o passe magnético, a indução àquele espírito, a sua calma, né, a ele se entregar àquele sono que chega, como acontece, né, nas questões de hipnose, né? Medicamentos, muitas vezes os espíritos sentindo aquela dificuldade ainda, como se tivessem encarnados, o medicamento será ministrado, né, pelos mentores espirituais, mesmo que seja de uma forma psicologicamente necessária. Às vezes não tem aquela essência, mas normalmente os fluidos serão ali depositados para que venha auxiliar aquele espírito na sua calma. Então, é muito necessário a gente prestar esse tipo de socorro, né? Não é falar com o espírito, você já morreu, você não tem nada disso, você não tem um corpo físico. A sensação dele, né? O recurso que ele precisa é justamente de parar aquele mal físico que ficou gravado no seu corpo perispiritual para que ele possa descobrir a sua própria realidade, né? E aqui fala o seguinte: é preciso anular qualquer intento de discussão ou desafio com os espíritos comunicantes, dando mesmo razão, algumas vezes, aos manifestantes infelizes e obsessores. Aqui vamos dar o seu outro também. Se o manifestante perturbado se fixar no Brasil da revolta, ou da sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o esclarecedor solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais. Ou seja, a manifestação daquele espírito enraizado ainda em dificuldades é uma possibilidade de socorro e vai ter um socorro. Muitas vezes não um socorro que a gente entende que deveria dar, que é através da fala, do passe, da mobilização, não. Então, aqui fala, muitas vezes é preciso a gente escutar mais do que falar. Vamos tratar a discussão com aquele espírito sobre, às vezes, o problema dele. Porque todo espírito que está nessa situação, ele quer chegar ali e ter razão. Então, normalmente, você dá razão a ele, a sua revolta, mas oferece a ele, né, outros recursos para que ele possa se melhorar, para que ele possa se sentir melhor. Porque quem carrega o ódio no coração, né, está se sentindo em muita dificuldade. É tentar mostrar ele o outro lado da moeda. Mas, se ele enraizar, não tiver um caminho que possamos ajudá-lo a iniciar juntos, né, nós temos que ter essa condição de, através de uma prece, solicitar a cooperação dos benfeitores espirituais que possam encaminhar, através daquelas energias que ali se encontram, da oração que estamos proferindo, socorrer aquele irmão de uma forma, afastá-lo do aparelho mediúnico, porque já não é possível mais o auxílio dentro dessa manifestação. E, normalmente, isso ocorre até muitas vezes espontaneamente. Isso aí ele nos orienta para que a gente não insista de uma forma contundente com um espírito muito endurecido, incapaz de estar compreendendo
aquele caminho que a gente está oferecendo em nome de Jesus. A hipnose benéfica poderá ser utilizada para que o magnetismo balsamizante serene o companheiro perturbado e o afastamento dele seja efetivado. Né? É justamente o que falou lá em cima, André Luiz reforça aqui. E muitas vezes a hipnose, gente, pode levar o espírito a um entendimento da vida passada. Ou seja, ele pode encontrar a raiz do mal que lhe foi acometido, que lhe causou tanto ódio. E muitas vezes esse é o bálsamo, né? Quando o espírito tem condições de penetrar a esses arquétipos, favorece muito a doutrinação. Continuando, André Luiz ainda nos fala o seguinte: os problemas do animismo ou da mistificação inconsciente devem ser analisados sem espírito de censura ou de escândalo, cabendo ao dirigente fazer todo o possível para esclarecer com paciência e caridade os médios e desencarnados envolvidos nesses processos. Ele fala animismo ou mistificação inconsciente. O animismo é justamente uma manifestação da própria personalidade do médium, que pode trazer essas questões de vidas anteriores que devem ser tratadas com paciência e com a mesma amor e acolhimento que tratamos os espíritos em sofrimento. A mistificação inconsciente aqui já diz, né? Ali não existe uma verdade, mas a intenção não foi de engano, de enganar o grupo, né? Mas o dirigente tem que ter essa percepção para orientar tanto o espírito, que muitas vezes tenta trazer uma mistificação inconsciente, tá, gente? Ou o médium, que talvez estão tentando fazer um bem, mas de uma forma não muito verdadeira aos ensinamentos que nós recebemos. Agora, a manifestação, mistificação consciente, com intenção, tanto do espírito quanto do médium, ela é denunciada de alguma forma, né? Porque você ignorar a própria orientação ou manifestação, né, causa muito desespero naqueles que querem enganar. Então, é bem visível. Então, Kardec manda observar. Toda comunicação tem que ser observada. E, né, Jesus já nos esclarece, não creai em todos os espíritos. Paulo nos esclarece, né? Nem todos têm visto a Deus. Então, a gente tem que saber discernir, mas a fé raciocinada, o ensinamento, a intenção é sempre manifesta através das comunicações, né? Mas a gente tem que ter cuidado e não confundir mistificação com animismo, porque muita gente faz essa confusão. Então, nós vamos ver lá no André Luiz, no capítulo que fala do animismo, né? Que o André Luiz não vê o espírito e a senhora manifestando como se o espírito estivesse manifestando através dela. Ele explica para a gente muito, né, claramente que às vezes é um gatilho que se dá no médium que desperta nele uma vida anterior, uma dificuldade, e ele vem a manifestar e deve ser socorrido. A mistificação deve ser esclarecida quando consciente que não há intenção. Quando há intenção é má fé, né? É diferente. Mas todos nos pedem caridade, né? Não se deve constranger os médios psicofônicos a receberem desencarnados presentes, atento ao preceito da espontaneidade. Ou seja, a indução do médium. A gente pode auxiliar o médium na recepção da mensagem, através de um passe, né, enfim. Mas não tem indução, constranger o médium, ficar ali junto ao médium como se tivesse que receber um espírito. É espontâneo, né? Está lá no Desobsessão, que André Luiz nos dita, né? Obsessão e desobsessão. Nós precisamos ter uma espontaneidade nas comunicações. O esclarecimento não deve ser longo em demasia, perdurando a palestra educativa em torno de 10 minutos, ressalva situações excepcionais. Eu gosto muito de frisar as coisas que André Luiz fala, porque muitas vezes as pessoas falam assim, a comunicação tem que ser em 10 minutos. Não. Ele fala em torno de, mas também tem algumas exceções que precisam de tempo maiores.
Às vezes, um diálogo com o espírito está sendo produtivo e a reunião comporta aquele diálogo, ele deve ser estabelecido, principalmente nos casos de espíritos endurecidos com pouco conhecimento que descobrem muitas coisas. Então, de acordo, vou usar uma palavra que vai nos dar entendimento, com a produtividade daquilo que nós estamos fazendo, né? Mas espíritos sofredores, espíritos de sofrimento, enfim, aqueles que vêm para ser acolhidos e socorridos somente para o choque anímico, né? Não é tanto que se fala, é o tanto que ele recebe, e é em pouco tempo. Muitas vezes tem certas situações, tem certos casos, né, que o diálogo ele se faz necessário por um tempo mais prolongado. Mas aí é o discernimento e o bom senso e a harmonia da reunião. A gente tem tudo isso para equalizar quando estamos em tarefa mediúnica. Cada espírito sofredor deve ser recebido como se fosse um familiar nosso, extremamente querido. Assim estaremos com a porta íntima através da qual lhe falaremos ao coração. André Luiz fala que nós temos que atingir o sentimento do espírito. Muitas vezes a razão está ali, mas o coração está endurecido, né? Então, quando a gente está irradiando amorosamente uma palavra, uma oração, ela vai chegar ao seu destino, que é o coração daqueles que são acolhidos numa reunião mediúnica. Então, André Luiz, ele nos coloca, né, bastante pontos para a gente refletir. Não existe norma, não existe o manual, né, mas existe a experiência e as orientações que os mentores nos trazem, como André Luiz tão boamente nos trouxe esses pormenores que envolvem a recepção, o acolhimento aos espíritos na enfermagem espiritual. Aqui, gente, eu li um texto e eu tenho mania de esquema, eu fiz esse esqueminha, né, das fases da doutrinação para um estudo que nós fizemos lá em nossa casa, né? Aqui, esse texto eu não me lembro o autor, mas eu não usei o texto, eu usei os pontos aqui para formar esse diagrama, né? Esse fluxo. Então, aqui nos fala a doutrinação. Nós temos primeiro a conversação, que é a primeira etapa, que é a recepção do espírito, é onde inicia o diálogo, né? Muitas vezes existe um monólogo, ou o espírito vai falar muito, né? Ele quer desabafar. Sobre o doutrinador atuam os mentores que formarão o juízo. Através desse monólogo que o espírito trava no início, como os doutrinadores já têm aqueles arquivos espirituais, né? Os arquitetos que trabalham nisso, nos labirintos psicológicos do espírito, através da fala, eles vão nos ajudando a identificar os pontos necessários para que a gente possa iniciar a nossa conversação. Então, as perguntas, né? Quais as fixações do espírito? Se é traição, se é vingança, se é desamor, se é violência, se é sofrimento. O que está incomodando aquele espírito? Se é a dor, né? Então, aí a gente tem que ter uma habilidade para ir mudando o rumo dos seus pensamentos. Então, é muito comum um espírito falar muito sobre aquilo. Se a gente se deter ao que ele está falando, ele não muda o seu panorama psicológico, o seu painel, né, de mente continua o mesmo. Então, a gente tem que trazer para ele uma nova realidade, uma nova possibilidade, sem desqualificar, evidentemente, a sua dor com o que ele está falando. Mas, normalmente, chega uma pessoa com um problema que foi roubado. Se eu for ficar tratando do roubo com aquele espírito, eu não vou ajudá-lo, porque ele precisa ver que ele não está desamparado, que ele deveria largar aquilo e procurar esse caminho que estavam oferecendo, que poderia ajudá-lo a recuperar a sua dignidade, enfim. Ali é inspirado o recurso que vai tirar aquele espírito daquele cenário, daquela fixação, né? E a prece e passe magnético vai também chegar até esse espírito. Aí, ele, na realidade, ele pode passar por uma fase da aceitação ou não, né? Mas, primeiro, ele passa a nos ouvir mais. Vão diminuindo o tom de voz, né? Tem menor agressividade.
Então, a essa hora que eles dão essa, mesmo falando as mesmas coisas, o sentimento começa a mudar, né? Aí, o que acontece? Aí ele já chegou num ponto que a espiritualidade tem uma atuação mais direta, né? Que eles vão para os locais que a gente, quando encaminha o espírito. Aí já são os que podem mais do que nós, nesse sentido, que nós pouco podemos, a gente é só despertar. Aí eles já estão aptos, já conseguem enxergar os espíritos, já conseguem enxergar o ambiente, porque muitos que chegam nem se conhecem, nem sabem onde está e nem conseguem enxergar aquele ambiente favorável, aquele sentido de amizade, aqueles irmãos aguardando de mãos estendidas para socorrer. Eles chegam sem enxergar tudo isso. À medida que muda o padrão vibratório do espírito, ele passa a perceber essa presença no local, é a hora que os espíritos vão conduzi-los aos locais devidos, né, para que possam continuar o tratamento espiritual. Aí vão para as colônias espirituais, vão para os hospitais, né, aqueles que não aceitam vão para as regiões correcionais, tudo que a gente estudou lá no início. Então, é uma tarefa de acolhimento e de socorro e amor a esses nossos irmãos que chegam, né? Então, existe essa primeira fase, que a gente está fazendo um diálogo, onde se desperta o espírito para uma nova realidade. Quando ele desperta para uma nova realidade, ele já está apto, né, a ser acolhido pelos amigos espirituais e ser encaminhado aonde ele vai encontrar melhor aprendizado e melhor alívio. A gente chama isso de despertar para a espiritualidade. Como diz o nosso Emmanuel, muitos de nós desencarnamos e não chegamos a conhecer uma espiritualidade superior, né? A gente ainda fica nos recursos que está terra a terra devido ao nosso estado mental, emocional e sentimental. Ok, meus amigos? Acho que agora a gente fechou bem essa questão do atendimento aos espíritos, né? Dentro da nossa compreensão, que vai nos possibilitar observar mais em nossas reuniões e ampliar as nossas possibilidades de estudo. Aqui nós vamos colocar alguma coisa que são algumas observações que são feitas para todos nós sobre alguns escolhos que nós podemos travar na doutrinação, quando não temos a vigilância necessária. Vamos ver alguns? Então, aqui eles falam que é muito comum os doutrinadores, né, demonstrar uma certa impaciência, porque a gente lidar com pessoas renitentes, vão enxergar o espírito como uma pessoa, é um ser humano, só seu corpo físico, né? A gente parece que a gente está julgando pérolas aos porcos, né? A gente demonstra um certo desinteresse. E quando isso acontece, a gente vê muito na doutrinação, né, ou denotar uma paciência, às vezes com caridade, mas denota, né? Quando a gente manda, vai com esses irmãos que vieram te buscar antes do momento, antes dele entender o que é isso, né? Você vai dormir antes dele se entregar àquela sonoterapia. É uma maneira que a gente está querendo ficar livre daquele atendimento. Está tudo bem? Antes do espírito a gente perceber que ele está bem, eu já estou perguntando. Você compreendeu? Quer dizer, não vou falar mais. Enfim, são frases que denotam a nossa impaciência junto ao espírito. Tudo deve ser feito com muito amor e sutileza, né? Essas perguntas, a resposta a gente vai ver no comportamento dele, como foi a indicação de André Luiz em suas observações. Os espíritos que se manifestam em sessões espíritas ou desobsessão não são necessariamente conhecedores do espiritismo e da vida após morte. Muitos desconhecem sua própria condição na espiritualidade. Muitas vezes a gente trata o espírito como se ele soubesse que ele está desencarnado, que ele está na espiritualidade, que ele não precisa disso, que ele precisa daquilo, que a lei de causa e efeito, enfim. A gente achar que o espírito é consciente de tudo que nós temos estudado. Nem vou falar experimentar. De tratar o espírito como espírita. Nós vamos receber espíritas, nós vamos receber espíritos evangélicos, espíritos católicos, espíritos ateus, né? Nós vamos receber combatentes do espiritismo, enfim.
nós teremos vários tipos de atendimento, então não se pode tratar como espírita. Aí é um alerta que nos dá. E nas colônias espirituais, temos várias, né, espíritos que ainda professam a sua religião. Eu vou contar um caso que eu tive uma experiência. Eu atendi um sacerdote que não aceitava a comunicabilidade com os espíritos. Ele sabia que estava desencarnado, mas ele não aceitava uma casa espírita. Aí a única coisa que eu pude dizer a esse espírito, que ele observasse como ele falava comigo, que era através do fenômeno mediúnico que ele combatia, mas ele ainda nem conhecia. Aí ele silenciou, pausou, e falou, olha, agora você me deu um caminho para me pensar, eu tenho que observar mais. A partir dali, quer dizer, o ensinamento que ele receberia o favoreceria a aceitar. É muito interessante essas experiências, né, junto aos espíritos. Os encarnados precisam também se evangelizar para compreender sua parcela de responsabilidade por todo o mal que atrai para si mesmo. Aqui já não dá uma chamada para o exemplo, né? A gente vê situações, eu costumo muito dizer que nós que estamos nas reuniões mediúnicas, nós atendemos, ou nós participamos dos problemas que cada um de nós, às vezes, está vivendo, ou um amigo, enfim, ou nós podemos ainda viver, porque são situações que comprometem a todos nós na Terra. Então, o evangelizar, que diz aqui, é seguir o evangelho de Jesus e compreender as consequências da não vivência evangélica, que é praticamente o testemunho que os Espíritos nos traz, os desencarnados, em nossas reuniões. Não é isso? Abstendo-nos de pormenorizar as comunicações dos Espíritos atendidos, pois que não nos cabe analisar e muito menos transformar em tópico de conversação. Em bocas desavisadas, isso passa a ser rapidamente de informação a fofoca. O que é isso? A gente entrar numa análise da comunicação, julgando o espírito ou se admirando com aquilo de uma forma, né, que vira bate-papo sobre a situação do espírito. Ora, os espíritos muitas vezes vão nos ensinar, outras vezes nós precisamos nos instruir junto ao grupo sobre aqueles tipos de atendimento que aquela manifestação nos serve de exemplo, mas não passa daí. Agora, quando eu saio comentando, falando, criticando, debochando, porque são casos totalmente adversos que a gente recebe na reunião. Quer dizer, aí vira fofoca. Quando eu estou comentando com alguém que nunca foi ao centro, né? Então, a gente tem que ter respeito pelas comunicações e colher o aprendizado que ela nos oferece a cada reunião que nós venhamos a participar. Aqui, gente, nós estamos caminhando para o nosso final. E a realidade dos espíritos, né, para o cristão, ela é verdadeira, né, porque todos nós cristãos, independente da religião que nós proferimos, acreditamos na vida após a morte. E tem uma mensagem que Emmanuel nos traz, que eu achei, tirei um trecho, que retrata muito o trabalho do atendimento aos espíritos. Naquele fato que a gente diz que toda religião é boa, evidentemente que sim. Mas olha o que Emmanuel nos diz aqui nessa mensagem. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. Mas, no entanto, a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo, então, as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. É a maneira que nós temos que encarar esses espíritos em sofrimento, né? Nós temos que encará-lo como criaturas humanas em outras faixas de evolução, ou seja, que nós podemos prestar algum socorro enquanto aprendemos. Essa é a palavra de Emmanuel para nós sobre a doutrina espírita em face aos espíritos infelizes, né?
Bom, meus amigos, tem mais uma passagem que eu gostaria de colocar para que nós encerrássemos. É esse Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, versículo de 1 a 8. Quando João e Pedro vão entrar no templo e tem aquela pessoa deficiente, que não conseguia andar, estava ali esmolando, que era o termo usado na época. E ali ele esperava receber alguma moeda. Quando Pedro e João estão subindo, eles olham ali e Pedro fala com ele uma coisa muito importante, que eu acho que é o que nós devemos sempre pensar quando encontrarmos alguém em dificuldade, né? Quando ele nos diz o seguinte: não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Então, na reunião mediúnica, é o que a gente tem que a gente doa. A gente, às vezes, não tem muito, mas a gente pode auxiliar aquele espírito a encontrar um novo caminho. Como foi que Pedro falou. Pedro tinha muito. Então, ele deu muito em nome de Jesus Cristo. Como ele disse, ele mandou aquele enfermo levantar e andar. Então, ele recebeu muito mais do que ouro e prata que ele ali esperava. Ele recebeu a libertação. Então, na reunião mediúnica, nós temos que pensar sempre nisso. É uma oportunidade que nós temos, né, do socorro, de abrir um caminho com as nossas pequenas condições, como diz Emmanuel, vocês são pequeninos, mas úteis. Então, vamos pensar em Jesus em todas as vezes que nós estivermos numa reunião mediúnica e vamos dar o melhor de nós para aqueles irmãos que vêm com sofrimento na alma. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampara. Até a próxima reunião. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico.